Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse bate-papo dominante aqui, tá? E eu vou começar a live aqui só fazendo uma pergunta para você. Você já percebeu que algumas pessoas, elas só mudam, elas só resolvem mudar os hábitos, digamos assim, quando elas têm um problema? Vocês já perceberam isso? Que algumas pessoas só mudam ou só pensam em mudar quando a noite chega? Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela audiência e o tema de hoje vai mudar seu jogo, porque qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: você pode esperar ter um problema? Pode, é um direito seu, tá bom? Você pode esperar ter um problema, mas é muito mais fácil você desenvolver bons hábitos antes de você ter um problema. Beleza? Gente, eu tô com a voz meio esquisita, que eu tô meio gripado. Então, vamos assim mesmo, que eu queria conversar com esse tema aqui com vocês hoje, porque pra mim, tá? É uma coisa, é uma ideia extremamente interessante, extremamente importante. Qual ideia? A ideia da gente prevenir. A ideia da gente fazer as coisas. É aquela história. Você não faz um seguro depois que você já teve o acidente. Não. Você faz antes, tá bom? Mas se você está chegando agora e você não me conhece, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique e você pode também me chamar de o cara dos hábitos, porque é disso que eu falo aqui. Eu só falo sobre hábitos. E o meu propósito aqui é ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, beleza? Então, tema da live de hoje: como você faz para você desenvolver bons hábitos antes que você precise deles, beleza? Então tá bom. Então coloca aqui pra mim quem é a primeira vez que tá chegando aqui, pra eu só ter uma ideia da audiência, porque olha o que acontece. Eu ia entrar entre 6h30 e 7h, mas meu fonezinho aqui ele sumiu, aí eu tive que pegar o outro, fiquei procurando aqui. Já mais uma coisa para me ligar, preciso ficar atento, depois eu procuro, porque falar com você é mais importante, beleza? E o que acontece? Eu tenho esse exemplo em casa de pessoas que só mudam determinados comportamentos depois que elas precisam, tá? E qual que é o lance dos hábitos? Por que isso é importante? Porque imagina que o hábito seja na sua vida como um seguro, tá? Só que você não vai fazer quando você precisa deles. Vou te dar um exemplo muito simples. Você não vai desenvolver bons hábitos de higiene bucal, por exemplo, escovar dente, passar fio dental e tal, depois que você tá com os dentes podres ou depois que você tá com dor. Você pode? Sim, você pode. Mas aí já é tarde, entendeu? Aí o que as pessoas fazem, né? Quando a dor tá apertando, aí ela vai no desespero. Aí não adianta, cara. Aí não adianta. Olha só, eu tenho 51 anos e eu estou em processo para me desenvolver o meu alongamento. Eu tenho o alongamento do Homem de Lata, né, da Alice no País das Maravilhas. Um alongamento ruim. Então, o que eu percebo? Eu tenho 51, tá? O que eu vejo mais idosos reclamar, tá? Bom, assim, com os quais eu lido. Puxa, as pessoas não têm alongamento, as pessoas não têm mobilidade, as pessoas têm dificuldade com isso. Então, eu vou começar antes. Ah, eu tenho algum problema? Não. Mas quando eu chegar lá na frente, eu não quero ter. Se eu posso desenvolver isso hoje, beleza? E isso serve para tudo. Se você deixar para você desenvolver bons hábitos financeiros quando você estiver cheio de dívida, não vai adiantar, você já está com um problema, tá bom? Então eu vou falar rapidinho sobre isso hoje, né, para dar um panorama para você. E se você está vendo esse tipo de conteúdo pela primeira vez, você vai sair daqui com um passo a passo que você pode aplicar hoje na sua vida, tá bom? Muito bem. As pessoas cometem alguns erros e eu vou falar desses erros para você. Por que eu vou falar desses erros para você? Porque se você já tiver, se por acaso você estiver cometendo algum desses erros, você para isso hoje, tá bom? Beleza? Então, dos erros que normalmente as pessoas cometem, erro número 1, o que a pessoa faz? A pessoa começa qualquer bom hábito, tá? Quando ela está em crise, né? Quando a dor chegou, entendeu? E assim, por que parece funcionar?
Parece funcionar porque a crise te dá energia para você agir. Então, você está num momento de crise, seja ele qual for, você tem uma descarga, não é uma descarga de adrenalina, mas você tem um impulso inicial baseado pela dor. Tudo bem, isso parece funcionar, mas por que que isso, na verdade, não funciona? Isso não vai funcionar, isso não funciona pelo seguinte, porque esta pressão que você acaba fazendo, tá, em você mesmo, ela vai te desgastar mais rápido. Lembra do seguinte, olha só, hábito é como se fosse uma maratona. Entendeu? É uma coisa é uma corrida longa, não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros. Então você não vai começar um hábito hoje para já ver o resultado dele amanhã. Não, você precisa se dar um tempo, mas vale muito a pena. Então, por que que isso falha? Isso falha porque a pressão que você coloca em cima de você mesmo, primeiro, ela vai te desgastar. Segundo, ela vai impedir de você criar o hábito duradouro, porque o que acontece, a formação de hábitos tem a ver com a frequência, não tem a ver com a intensidade. Não importa o quanto você faz um dia, não adianta, ou uma semana, ou enquanto você tem energia, são coisas que você precisa se dedicar tempo. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você fica com ansiedade, você sente culpa e você acaba desistindo, porque você simplesmente não consegue sustentar esse sprint inicial que você deu, tá bom? Beleza? Segundo erro, a pessoa tenta mudar tudo de uma vez. Então, vamos supor o seguinte, a pessoa, vou dar um exemplo que eu passei, tá? A pessoa está acima do peso e ela não tem bons hábitos, nem de alimentação, nem de atividade física. E ela resolve que ela vai fazer tudo isso de uma vez. Por que parece funcionar? Porque no início nós temos motivação inicial. E eu falo isso para você por experiência própria. No início, a gente tem motivação inicial. Puxa, eu vou. Só que qual é o problema? O problema da motivação inicial é o seguinte: quando você começa, e eu já fiz isso, tá? Quando você começa os dois de uma vez só, e normalmente as pessoas fazem com bastante intensidade, o que que acontece? Você tem uma sobrecarga. Este é o ponto, entendeu? Você tem uma sobrecarga no sistema e você não consegue, normalmente, tá? As pessoas que tentam mudar tudo de uma vez, elas têm um outro problema. E o problema é o seguinte, elas têm a síndrome do 880. O que significa isso? Ou ela acerta tudo, ou ela erra tudo. Então, o que a pessoa faz? Ela dá um deslize, ela come um bombom fora da hora e ela joga tudo pro alto. Tá bom? Beleza? E por que falha? Por que essa estratégia de você mudar tudo de uma vez, ela falha? Porque ela é alicerçada em motivação. E a motivação é instável, entendeu? Um dia você não está motivado, no outro dia você não está. E guarda uma frase, a frase da live, tá? Coloca aqui nos comentários, na live. Depois que a empolgação passa, depois que a paixão passa, depois que aquela motivação inicial desaparece, e ela sempre desaparece, são só os hábitos que sobram, tá bom? É isso, tá? Os hábitos falam a verdade, tá bom? Os hábitos, por que eles falam a verdade? Porque você que está me vendo agora, e coloca aqui para mim, tá? Que provavelmente você já viu alguém assim. A pessoa tem muitos planos, um monte de plano, tal, e zero resultado. Por quê? Porque os hábitos dela não estão em harmonia com o que ela diz que quer. E os hábitos sempre vencem. Os seus hábitos, ou os hábitos de qualquer pessoa, eles sempre vão falar a verdade sobre essa pessoa. Beleza? Bom, erro número 3, que eu falei agora, é depender só de motivação. Por quê? Porque ela é instável, tá bom? Então, quais são os erros pra gente amarrar aqui rapidinho? Primeiro erro, a pessoa começa só na crise, ela começa movida pela dor. Então, o que acontece? Parece funcionar porque ela tem muita energia para começar, só que a energia acaba e ela não teve tempo de desenvolver os hábitos, porque a pressão desgasta muito rápido. Erro número 2, ela tenta mudar tudo de uma vez. E normalmente, não estou dizendo que é uma regra, mas normalmente,
a pessoa, quando ela tenta mudar tudo de uma vez, o que acontece? Qual a outra característica dela? Ela tem a síndrome do 880. Ou ela acerta tudo ou ela erra tudo. Erro número 3. Erro número 3 é depender exclusivamente de motivação. Tá? Por que isso é um erro? Porque a motivação acaba. E quando a motivação acaba, presta bem atenção, quando a motivação acaba, você volta para os hábitos. Porque os hábitos são o que falam a verdade sobre uma determinada pessoa. Você quer não adivinhar, tá? Mas você quer entender, você quer prever o futuro de uma pessoa? Faça o seguinte, olha para os hábitos que ela tem hoje. Os hábitos que ela tem hoje vão te dizer como é que ela vai estar lá na frente, tá bom? Beleza? Então agora, vou te dar um passo a passo simples para você aplicar hoje, tá bom? Hoje. Pensa em alguma área da sua vida que você queira fazer um seguro, digamos assim. Vou colocar aqui, pode ser área de saúde, pode ser relacionamento, pode ser área financeira. Luciana, querida, seja muito bem-vinda. Lu, tô morrendo de saudade de você. Quando você passar por lá, vem falar comigo, tá bom? Então, olha só, pense em alguma área da sua vida que você queira fazer um seguro, beleza? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você queira fazer um seguro financeiro, tá? Que quando você estiver na melhor idade, digamos assim, que você tenha grana, que você tenha dinheiro, que você esteja seguro financeiramente. Passo número 1, você vai escolher um hábito-chave. O que é um hábito-chave? Um hábito-chave, ainda vou fazer uma live só sobre isso. Hábito-chave é aquele hábito que quando você instala, quando você desenvolve este hábito na sua vida, ele influencia várias outras coisas na sua vida. Da onde que eu tirei isso? Livro Poder do Hábito. Primeiro capítulo, salvo engano. Que neste livro, o autor Charles Duhigg, ele comenta de uma moça que ela resolveu que ela ia parar de fumar. E quando ela só mudou um hábito, parar de fumar, toda a vida dela se transformou. Porque mudou uma coisa, mudou outra, mudou toda a vida. Um hábito mudou toda a vida dela. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um hábito-chave para esta área. Carlos, como é que eu vou descobrir que hábito-chave que é? Você vai testar. Você vai descobrir de primeira? Não. Você vai testar. Outro exemplo para você. Eu vi uma entrevista do autor James Clear, tá? E ele comenta que para ele, nessa entrevista que eu vi, ele comentou que fazer musculação no final da tarde para ele era um hábito-chave. Por quê? Porque ele ia para academia, ele se cansava. Quando ele se cansava, ele dormia melhor. Como ele dormia melhor, ele acordava mais bem disposto no outro dia. Como ele estava mais bem disposto no outro dia, ele tendia a comer melhor. Porque ele pensava assim, puxa vida, eu não vou arruinar o meu treino, eu estou descansado, eu estou bem. Eu não vou arruinar o meu treino comendo besteira, tá? Então, um hábito para ele. Desencadeou um ciclo virtuoso de melhoras que tiveram um efeito cascata nas outras áreas da vida dele. Muito bem. Passo número 2. Você escolheu um hábito-chave. Pergunta 2. Você vai se perguntar assim, puxa vida, se eu precisasse resolver um problema daqui a 6 meses nessa área, como é que eu faria? O que eu poderia fazer hoje? Porque o que você está prevendo? O que você está vendo? Tá? Você está vendo que você tem um problema? Não. Mas, de repente, você começando hoje, você não vai ter. Neste exemplo que eu te dei da área financeira. De repente, você resolve que você vai começar a guardar 10% do seu salário, dos seus rendimentos. Ou 10%, 5%, não importa quanto. No meu caso, como eu usei isso? Eu estou em processo, estou desenvolvendo o hábito de me alongar. Eu tenho o alongamento do homem de lata, entendeu? Eu quero, isso é para hoje? Não, isso aqui é daqui a 10 anos. Só que eu vou desenvolver o hábito de me alongar hoje, para que eu sinta o efeito dele lá na frente. Tá bom? Beleza? Muito bem. Passo número 3. Você vai prestar atenção e essa, para mim, acho que é a coisa mais das mais importantes. Você vai prestar atenção na frequência, não na intensidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu estou me alongando. Olha só, ativamente, que legal, parabéns, parar de fumar é difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, parabéns. Mas, olha só, no meu caso,
eu me alongo um pouquinho, todo dia. Só que todo dia, eu encosto a minha mão no joelho. Aí amanhã eu tento ir um pouquinho mais para baixo. E tipo 1 centímetro mais para baixo, só um pouquinho. Por quê? Porque neste momento, para a formação do hábito, a frequência é mais importante do que a intensidade. Tá bom? Então, eu estou monitorando a frequência que eu faço. Não a intensidade, não o quanto eu consigo me alongar. Porque isso, o tempo vai se encarregar. Tá bom? Então você vai prestar atenção na frequência. O que importa é você fazer um X no calendário. Hoje eu fiz, tá bom? Passo 4. Você vai redesenhar o seu ambiente para deixar fácil de manter este hábito. Exemplo para você. No exemplo, sei lá, de você guardar dinheiro. De repente você consegue colocar na sua conta bancária uma poupança automática que mande R$100 por mês, todo mês você nem vê. Por quê? Porque quanto mais fácil você deixar o ambiente, mais fácil você consegue manter. E para você, tem um monte de frase da live, mas outra frase da live, que é o seguinte: tudo, qualquer coisa que você quiser que aconteça, você vai deixar mais fácil. Qualquer coisa que você quiser evitar que aconteça, você deixa mais difícil. Precisa ser muito mais difícil? Não, só um pouquinho. Precisa ser muito mais fácil? Não, só um pouquinho. Um pouquinho mais fácil, tá bom? E um pouquinho mais difícil se você quiser evitar. Então, o que você vai fazer? Você vai ajustar o seu ambiente para deixar fácil esse comportamento de acontecer, para você se lembrar. Porque no início você precisa se lembrar. Não está instalado ainda na tua cabeça. Tá bom? Passo 5. Você vai revisitar isso semanalmente. Por quê? Porque você vai precisar ajustar. É simples. Você vai acertar de primeira? Não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza? A gente não acerta de primeira. Mas você vai acertando. E você utilizando esses 5 passos, você vai fazer um seguro para você antes que você precise dele. Então, para a gente já ir para o final dessa live, olha só. Passo 1. Você vai escolher um hábito-chave. Carlos, preciso acertar de primeira? Não. Não, você vai testar. Tá bom, você vai testar. Passo 2. Você vai começar antes de você precisar. Tá bom? Antes de você precisar. Passo 3. Você vai prestar atenção na frequência que você está fazendo, não na intensidade. Por exemplo, eu quero transformar isso aqui que eu estou fazendo com você, esse bate-papo, eu quero transformar isso num hábito. Então, para mim, se eu entrar todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, ficar 15, 20 minutos, está ótimo. Está ótimo para eu começar, para eu desenvolver o hábito. Então, neste início, a frequência é o mais importante. Passo 4, você vai tornar fácil de manter o seu hábito. Então, você vai ajustar o seu ambiente para deixar fácil. Passo 5, você vai revisar semanalmente, tá bom? E para vocês que estão aqui, se você não me segue ainda, é muito fácil. É só apertar o botão para me seguir. Amanhã eu faço live no YouTube. Joga no YouTube lá, @o cara dos hábitos. Amanhã, 19h30, tem live com um tema que é um complemento desse tema aqui, porque o tema da live de amanhã é o seguinte, os seus hábitos protegem você de você mesmo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Manda alguma dúvida que eu já respondo agora para você. Já tiro a sua dúvida agora, tá bom? Tá aqui. Olha que legal ativamente, que legal, que bacana. É isso, é um efeito cascata. Tá bom? Então por isso que você não precisa mudar tudo. De repente você muda uma coisinha só um hábito. E esse hábito já tem um efeito dominó em várias áreas da tua vida. Pessoal, sem dúvidas no momento, amanhã live no YouTube, sexta-feira live aqui de novo. Sabe por que sexta-feira? Porque sexta-feira é o dia que as pessoas mais fraquejam, é o dia mais difícil pro desenvolvimento pessoal. Por isso que eu faço live de sexta. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela gentileza da atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vejo vocês no próximo Bate-Papo Dominante. Tá bom? Abraço.